você me parece religioso. Oh. Ele não tinha nenhum endereço para enviá-lo, mas eles foram ao lugar certo. Ele disse, eu sou o avivamento do país de Gales. Porque assim que passou o Pentecostes, assim que assim que morreu o último apóstolo, o que entrou na igreja? Um esfriamento por Deus. Um esfriamento, uma mornidão. O amor havia se esfriado. E aí Deus exorta a voltar ao primeiro amor. Porque quando nós nos convertemos, nós não podíamos ver uma pessoa que nós falávamos de Jesus para ela. Havia algo queimando, irmão Bonfante, em nossos corações. Nós tínhamos que falar de Jesus, nós tínhamos que pregar, nós tínhamos que dizer algo, nós tínhamos que trazer mais alguém ao culto. Havia uma chama queimando dentro de nós por Jesus Cristo, e nós tínhamos que dividi-la entre os demais. Eu me lembro, bem no início da minha fé ali, pregando para um rapaz, ele olhou para mim e falou, você está apaixonado? O que foi que você está aí? Você está tão contente? Eu disse, estou apaixonado por Jesus. E ele era um crente desviado, e aquilo mexeu com ele. Oh, irmãos, eu te pergunto, jovem, você está apaixonado por Jesus? O tanto que você está apaixonado por essa moça, deveria ser muito mais. E você, moça, está apaixonada por Jesus mais do que por esse rapaz? Né, a irmã meneou a cabeça, amém, amém. Porque vai chegar um momento, o pastor João Manuel costumava dizer isso, até que seja Cristo e você. Porque tudo que tiver entre eu e Deus é o quê? É um ídolo. Mesmo a minha querida esposa, que eu a amo tanto, ela não pode ser mais importante que Jesus na minha vida. O meu esposo não pode ser. Agora, se eu amo a minha esposa, eu vou dar a minha vida por ela. Claro que darei. Porque o Espírito de Cristo está em mim. Por isso que os rapazes que estão namorando devem cuidar destas coisas. Devem dar a vida pelaquela moça. E se ele a ama, ele vai seguir o rito, vai esperar os momentos corretos para todas as coisas. Então, vamos nos colocar de pé? Gostaria de ler uma escritura com vocês. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria de intitular essa mensagem, uma carta de Paulo à igreja de Laodiceia. Vamos ler aqui. Glória a Deus. Em Colossenses, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Glória a Deus. Vamos ler juntos, né? Às vezes o pregador, eu estou já há alguns dias estudando esse assunto aqui, né? E passei o dia todo estudando isso aqui. Semana passada, um pastor amigo meu de São Paulo me ligou, daí ele falou, vou pregar sobre tal assunto. Um encontro lá em São Paulo, né? E aí eu reparti com ele esse assunto também, e aí nos caiu a oportunidade para pregar hoje. Então eu peço que os irmãos tenham paciência conosco e nos ajude, né, com o seu amém, com o seu aleluia, com a sua atenção, e vamos remir o tempo, né? Vamos dividir a palavra. Uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Laodiceia. Diz assim, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós. Esse combate aqui é a oração, irmãos. E pelos que estão em Laodiceia. E por quantos não viram o meu rosto em carne.
Senhor Deus, abençoa a leitura da sua palavra, Pai, me ajuda a fazer notório o mistério do Evangelho, Pai, porque eu mesmo não tenho o que falar. Mas o Senhor me deu um dom e o Senhor está ungindo esse dom, Pai. Eu confio que o Senhor está aqui, peço que o Senhor unja os ouvidos também, abençoe os irmãos que cuidam do som, são irmãos tão queridos, tão especiais, os irmãos da música, cada obreiro, cada diácono, Pai, cada cooperador, cada pai e mãe aqui. Em nome de Jesus, amém. Podei-vos assentar. Glória a Deus. Aleluia. Esta carta que lemos de Colossenses, Colossos era uma cidade que existiu ali na Ásia Menor, hoje, atualmente, a Turquia. E a cidade de Colossos era uma cidade próspera. E ela estava distante de Laodiceia apenas a 15 quilômetros. Era a diferença. Então, era a cidade vizinha de Laodiceia, a cidade de Colossos. E Éfeso dava 150 quilômetros. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, ele escreveu da prisão domiciliar que ele estava em Roma, em uma casa que ele alugara. E ele mandou esta carta aos Colossenses, também ali ele escreveu a carta aos Efésios e também a Filemon, né, que tinha aquele servo chamado Onésimo. Onésimo quer dizer útil. E ali Paulo diz para Filemon recebê-lo, outra hora inútil, porém agora muito útil ao Evangelho, né? Então, essas três cartas, e Filemon e Onésimo eram de Colossos, moravam em Colossos, nessa cidade. Porém, o próprio apóstolo Paulo, como ele disse aqui, ele diz assim, vocês não viram o meu rosto em carne. Então, foi uma igreja que foi plantada por um discípulo de Paulo. Porque quando Paulo esteve em Éfeso, pregando ali por 3 anos e meio, ali saiu muitos convertidos. Saiu Timóteo, saiu Epáfras, e Epáfras também era de Colossos, e ali ele começou, ele plantou essa igreja, evangelizou e ganhou almas e formou uma igreja. Porém, Colossos, como tinha um pequeno povoado de judeus, mas em sua grande maioria eram gentios. E como eram gentios, naquele tempo havia também, como hoje havia muitos deuses pagãos. E aqueles deuses influenciavam na religião local. Então, havia gnosticismo, havia misticismo, asceticismo, culto aos anjos. Então, havia muitas heresias naquela cidade de Colossos. E chegou o momento que Epáfras pediu ajuda para Paulo. O pastor local ali pediu ajuda para Paulo, e Paulo manda esta carta àquela igreja. E se nós lermos aqui, como eu vou estar lendo com vocês, aqui no capítulo 4, no versículo 15 em diante, Paulo diz assim, saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Então, muitos estive acompanhando, estive vendo historiadores, estudiosos, biblistas, pessoas interessadas na história da igreja, e muitos acreditam que essa carta à Laodiceia se trata da carta aos Efésios. E a carta aos Efésios é uma carta muito profunda. O irmão Brana pregou a série Adoção baseada nesta carta, e é tremendo, né, irmão Jackson? E
E essa carta de Colossenses também é uma carta muito profunda, e ela mostra Cristo como Deus, do início ao fim, como Criador. Porque como havia muitas vertentes, havia muito misticismo ali, Paulo vem e estabelece o que é correto. Mas muito se tem a dizer sobre esta carta. Poderíamos fazer um estudo somente nessa carta, pegando versículo por versículo, né? Ora, oxalá um dia fosse possível. Hoje eu tive o privilégio de acompanhar um pregador lendo versículo por versículo, é simplesmente maravilhoso. Mas eu vou pegar alguns tópicos aqui, né? Onde eu li aqui no capítulo 2, o que ele diz aqui? Isso aqui mexeu muito comigo, porque a palavra Laodiceia, ela é citada aqui quatro vezes, e uma vez lá no livro de Apocalipse. Mas aqui ela é citada. E nós estamos nesta era de Laodiceia. Né? Alguns já saíram de Laodiceia, já isso, já aquilo outro. Eu estou esperando a vinda de Jesus para realmente sair daqui, né? Eu estou esperando essa vinda de Jesus, né? Agora, claro que Jesus se manifesta onde tiver 2 ou 3 em meu nome, né? Ele vem e se torna presente. É uma vinda também. Mas não é dessa vinda que estamos falando, né? Nós estamos falando da transformação dos corpos. Nós estamos falando dos mortos ressuscitarem primeiro. Nós estamos falando de vê-los, de encontrar com o Senhor nos ares. Nós estamos falando de um evento extraordinário na história. Assim como foi a primeira vinda, será a segunda. Então não tem como ter havido já a segunda vinda. Se na primeira vinda, simplesmente a vinda de Jesus, ela marcou a história entre antes e depois de Cristo. Foi um marco histórico. E na segunda vinda também. Na segunda vinda também. Ai daqueles que ficarem na tribulação, né? Se não estamos tendo fé para ir na segunda vinda no rapto, como teremos fé para suportar na tribulação? Porque daí o Espírito Santo não vai estar aqui mais, porque agora o Espírito Santo ajuda nas tuas e nas minhas fraquezas, diz a Bíblia. Mas e lá? Está faltando azeite. Está faltando azeite aí, irmão? Está faltando azeite? Ide aos que comprai, né? Ide aos que vendem e comprai, né? Está faltando azeite. É tempo de nós comprarmos azeite. Glória a Deus. Tá. Glória a Deus. Vou pegar o microfone na mão aqui, né? Já que nos disse que o som está com problema. Irmãos, tudo tem um porquê, né? Nós temos que ser espirituais para discernir, né? Glória a Deus. Mas eu vi isso em Paulo. Paulo, ele não conheceu a igreja de Colossenses. Paulo não conheceu a igreja de Laodiceia. O irmão Brana não conheceu a igreja do Brasil. Mas ele endereçou 1.200 cartas. E ele disse assim, falou assim, esta carta vocês vão ler lá para a igreja de Laodiceia. É tempo de nós lermos a carta do mensageiro da era. Na igreja de Laodiceia, irmãos. É tempo de nós lermos a mensagem. O que diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 ao 3? Abençoados são os que leem esta palavra. E diz o irmão Brana, se ele não sabe ler, bem-aventurado aqueles que ouvem. Há uma bênção sobre o ouvinte, há uma bênção sobre o leitor. Paulo estava preocupado. Ele tinha uma preocupação genuína. Ele falou assim, vocês leem a mensagem na igreja. O que Tiago diz? Não quereis ser mestres, virá maior juízo sobre vós. É tempo de nós lermos a mensagem.
Ah, mas o irmão só fica lendo mensagem. Pega aquele livrinho lá, né? Já vi falarem, né? Pega só o livrinho e começa a ler lá. O irmão não sabe pregar? Oh, irmãos. Será que Epáfras não sabia pregar? Será que Timóteo não sabia pregar? Será que Tito não sabia pregar? Será que Marcos não sabia pregar? Lucas não sabia pregar? É claro que eram os pregadores ungidos, maravilhosos. Mas o mensageiro da era falou: lê esta carta na igreja. Quer tirar a heresia da igreja? Quer tirar a mornidão? Quer tirar a frieza espiritual? Leia esta mensagem à igreja. Deus quer tirar a nossa mornidão, irmãos. Deus quer nos instruir para... Não vem pensar que eu estou te julgando, não estou te julgando, mas eu penso que nós podemos ser um pouco mais avivados hoje do que fomos ontem. Basta lembrar quando você se converteu, meu irmão. Como você era, minha irmã, quando você se converteu. Será que nós não podemos ser um pouquinho melhor, um pouquinho mais como crianças realmente? Né, irmã? Nós vimos as crianças ali, que avivamento. Mas nós ficamos muito velhos para algumas coisas, né? Às vezes nós achamos que o culto está indo muito longo. Às vezes nós achamos o pregador um pouco enfadonho. Eu fico pensando o tanto que o pai teve um trabalho com aquele filho pródigo. Ele deve ter instado com ele algumas vezes, será, né? Não, pai, mas eu vejo que aqui não é meu lugar. Não, pai, aqui só tem roça, aqui só tem plantação, eu quero conhecer o mundo. O senhor quer me segurar aqui, tem tanta coisa lá fora. O senhor quer que eu case com a moça da igreja? Não, pai, mas não é assim. E eu posso ver aquele pai instando com aquele jovem ali. E Deus é assim conosco. Muitas vezes nós nem queremos ouvir, mas Ele está falando. Né? Mas que bom que Ele está falando. Né? Que bom que Deus está falando. Glória a Deus. Então, naquela igreja de Colossenses e Laodiceia ali, surgiu o gnosticismo. Naquele período, esse nome foi dado anos depois. Mas o que era basicamente o gnosticismo? Que Jesus não era Deus, ele era simplesmente uma emanação, uma força criadora de Deus ali, mas havia outras. Por exemplo, eles adoravam os espíritos do rio que circundava a cidade. Eles adoravam os deuses gregos, os deuses egípcios. E eles acreditavam que esses eram os intermediadores entre Deus e os homens, não o Senhor Jesus Cristo. E também havia o misticismo, né? Cultos a esses espíritos, mas também aos anjos. Nós presenciamos, né? Eu, pessoalmente, não cheguei a pegar esse período, mas tivemos casos, né, de irmãos, né, sendo encarnados por anjos, né? Uma coisa que não existe biblicamente, né? Então, na era de Laodiceia, tem certas coisas estranhas. Na igreja de Laodiceia, aconteceu certas coisas estranhas. Parecia que era Deus. Se parecia com Deus, mas não era Deus. Até barulho fazia, diz que até as árvores começavam a balançar as folhas, vinha ventos, era coisa assim, sobrenatural. Mas não era Deus. Levantava alguém, estou encarnado, eu vim e trazia uma profecia, uma coisa, e não era Deus. Então Paulo traz essa carta, eu quero que depois vocês leiam ela com calma, né? Carta aos Colossenses.
E ele vai mostrando que essas coisas não são Deus. Aleluia. Então, havia também o legalismo, né? Como tinha alguns judeus ali, eles foram também incorporaram alguns hábitos legalistas ali. E aí Paulo diz aqui no capítulo 2, no versículo 16: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Conversava com um conhecido, né, que estamos levando a palavra a ele. Ele disse que ele participou uma vez de um retiro de uma determinada igreja, e eles ficaram uma semana no meio do mato assim, e o líder falou: é a semana da limpeza. Aí ele disse assim: nem ovo estava comendo, era só folha, alface, salada, e não comia carne. Mas ele disse assim: mas no terceiro dia já não estava aguentando mais, estava dando um amarelão nele assim, estava já morrendo de fome. E aí disse que saiu assim no meio da estrada, achou ali um restaurante, pediu ali uns bifes ali, ó, mandou. Paulo está dizendo isso. Legalismo. Achar que por fazer alguma coisa desse tipo, eu já estou perfeito em Deus. Né? Achar que passar 40 dias, né, comendo ali peixe, agora sim, agora eu estou santificado. Né? Achando que por alguma obra ele vai ser redimido. Mas o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, porque naquele tempo também tinha o asceticismo. E o apóstolo Paulo diz assim no versículo 18: ninguém vos domine a seu arbítrio, com pretexto de humildade. Eu não sei se vocês já acompanharam assim, né? Hoje em dia está muito fácil de acompanhar isso na internet, mas geralmente todo guru de seita, o que ele faz? Ele deixa o cabelo crescer, deixa a barba crescer, arruma uns mantos, umas roupas brancas, não é assim? E ele aparenta o quê? Diz Paulo, aparenta humildade. Né? Eles querem se parecer fisicamente com alguma coisa que lembre a Deus, mas as suas obras são más. Conduzam, é cego guiando cegos. Então, e nisso ele domina as pessoas. Eu vi alguns casos de destruir famílias. Aí chega ali e diz assim: não, você vai, separa dele e casa com ele. Não, e você casa com ela. E aí vira aquela coisa. Deixa a família, a tua família não te entende. Deixa eles para lá. Então, o pretexto de humildade. E aí diz Paulo: e culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado em sua carnal compreensão. Ou seja, a pessoa inventou aquela história. Né? Nós temos algumas religiões aí assim que a pessoa inventou aquilo. E hoje é uma das maiores religiões do mundo. É o que Jesus falou. Falou: se outro vier no seu próprio nome, vocês vão dar crédito. Como eu venho em nome do Pai, vocês não me ouvem. Parece que é mais fácil a gente crer na loucura do que crer naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro. Né? Quantos que tem aí, eu sou Jesus, e tem seguidores? Quando o próprio profeta adverte, a Bíblia, Jesus adverte, surgirão falsos cristos, falsos profetas. Eis que dirão, ele lá, ele acolá. Não vão.
Mas as pessoas estão atrás de um pouquinho de luz. Não importa se é uma luz artificial. Eles querem luz. Mas uma luz artificial, ela não aquece, que nem a luz que sai lá do altar. Aonde está a panela dourada, aleluia. Aonde está a arca da aliança, aonde está a vara de Arão que foi ressuscitada. Estava morta, mas foi ressuscitada. Que coisa tremenda, irmão. Aleluia. A vara já seca. Deu folhas, deu flores, e deu frutos. E frutos que não murchavam. Aleluia! Frutos que não murchavam, que não pereciam. Então, Paulo continua exortando a igreja de Laodiceia. Uma carta de Paulo à igreja de Laodiceia. Aleluia. E não, versículo 19, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. O que Paulo está dizendo? Cada um tem um papel na igreja. Se você é junta, se você é ligadura, se você é um dedinho, se você é o braço, todos nós temos que estar em nossas posições. Para que haja um aumento, para que nós possamos crescer em Deus. Para que o corpo de Jesus possa andar. Tem que haver uma marcha correta. Já imaginou se a minha mão começar a andar para lá e o meu pé puxar para trás? Como vamos fazer alguma coisa assim para Deus? Eu quero evangelizar. Não, eu quero ficar aqui na igreja. Não, eu tenho que fazer aquilo lá. Por isso Deus estabeleceu o pastor na igreja. O pastor é a autoridade espiritual. Mas meu pastor é muito calmo. Não importa, ele é a autoridade espiritual. Mas meu pastor é muito bravo. Não importa, ele é a autoridade espiritual. Mulheres, o teu marido é a autoridade espiritual na sua casa. Tem uma bênção. Tem uma hierarquia que Deus formou. E quando a gente obedece essa hierarquia, Deus nos abençoa. Então, havia também ali, em Colossenses e em Laodiceia, naquele tempo, o asceticismo. E aí Paulo nos dá algumas advertências. Ele diz assim, no versículo 20 do capítulo 2. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se viveis no mundo tais como não toques, não proves, não manuseis, ou seja, não pode comer isso, não pode vestir isso. Uma dessas seitas era essa. Quando as pessoas entraram, qualquer um podia ir com a roupa que quisesse. Daqui a pouco todo mundo tinha que usar branco. Não, porque é igualdade. Não, tem que ser igualdade de fé. Tem que ser uma só fé. Uma só roupa. Não existe isso. Não é? Eu uso preto, o senhor usa o terno azul, né? E o senhor veste. Assim está tudo certo, a diversidade. Agora a fé tem que ser a mesma. A mesma fé de Abraão. A fé que fez Abraão sair do comodismo. Ele já era um homem rico lá, irmãos. Mas Deus fez Abraão sair em direção à promessa de Deus. Em direção a um encontro genuíno com Deus. As coisas, versículo 22, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens.
Tem muitas doutrinas e preceitos, irmãos, que não são bíblicos. São preceitos e doutrinas dos homens. Esses dias eu compartilhei, um post que dizia assim: viver sem ler é perigoso. Te obriga a crer no que te dizem. E se tem um tempo que nós não estamos lendo, é agora. Porque cansa, né, irmãos? Dá trabalho, né? E o problema não é só ler. Você tem também que interpretar. Aí você, no meio do caminho, encontra uma palavra que você não sabe o significado. Ah, mas eu não vou pegar o dicionário, eu não vou pesquisar o significado. E aí? Aí o nosso entendimento fica sem fruto. Então, essa carta é uma carta que Paulo está exortando a igreja de Laodiceia. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária. Ou seja, ceticismo é aquelas pessoas que tem o genuíno, né? A gente sabe que existe o genuíno, né? Mas tem aquelas pessoas que fazem um voto de pobreza, vão para um mosteiro, se separam, se tornam isolacionistas, sabe? Ah, eu não vou comer isso, eu não vou fazer aquilo outro. E começa assim. Ele pensa que por fazer isso, ele vai se aproximar de Deus. É bom jejuar, é bom nós orarmos, é maravilhoso. Mas eu não posso pensar porque eu jejuei, eu vou chegar aqui e simplesmente as coisas vão acontecer de uma maneira estupenda porque eu jejuei. Não é assim que funciona. Ah, mas eu fui no monte orar e quando eu voltei saí expulsando o demônio de tudo. Será que era isso que Deus queria que eu fizesse? Para que realmente que serve o jejum? O jejum não é para me purificar, para realmente chegar mais próximo de Deus. Qual é o jejum que Deus escolheu? Para eu chegar aqui e me vangloriar? Não. Mas é para limpar os canais entre eu e Deus. Para que Deus possa falar e eu possa ouvir. Mas sem arrogância. Então diz o apóstolo Paulo no versículo 23, que aquilo era somente uma aparência de sabedoria. Ah, mas é desse jeitinho. Ah, eles vestem uma bata e falam mansamente, e parece que se você brigar com ele não vai brigar, não vai falar nada. Que eu saiba, Jesus, quando chegou no templo e a coisa estava feia, ele pegou a zorrague, ó. Mas Jesus violento, que isso? Jesus batendo ali. Ué, o Messias vai fazer isso? Ah, o zelo da tua casa me devora. Mas hoje em dia, até o pai bater na criança é crime. Né? Mas vamos aqui. Então, aparência de sabedoria. Aí você escolhe aquele pregador, aquele de estimação. Esse aqui é sábio. Olha como é que ele prega. Olha esse então. Irmãos, eu sou ovelha, eu preciso de um pastor. Eu preciso de um pastor. Para quê? Para me guiar às águas tranquilas. Eu preciso de tranquilidade, eu sou ovelha. Eu não produzo lã se estiver agitado demais, se estiver no meio da tempestade, se estiver com medo de lobo me pegar. Não, eu sou ovelha, eu estou procurando águas tranquilas, pastos verdejantes. Eu estou procurando um carinho do pastor. Por isso que ele deixou as 99 bem guardadinhas e foi atrás daquela. Aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, e em disciplina do corpo.
Ó, tá vendo? O tanto que ele cuida lá, faz até isso, aquilo, outro, lá não come carne, não faz aquilo, outro, bah, né? Não vou entrar muito nisso aí, né? Mas, ó, irmãos, claro, eu gosto no churrasco, quem não gosta, né? Eu sei que nada impede também da gente se alimentar um pouco melhor, comendo mais verduras, fazer como os jovens hebreus ali, né? Ó, não vou me alimentar com a comida do rei e tal, né? Mas que eu saiba também, quando Melquisedeque chegou lá com Abraão, quando ele chegou ali com Gideão, era um cordeiro assado ali, né? Oh, glória a Deus. Era um cordeiro ali, né? Era carne, era um churrasco. Tudo tem um equilíbrio, né? Tudo tem um equilíbrio, né? Então, em humildade, em disciplina do corpo. Ó, acorda. Eu estava vendo quando você vai lendo, você vai acumulando, né, conhecimento, né? Essas pessoas começam, às vezes, estão com um problema assim, estão com depressão. Aí o que eles fazem? Eles vão lá e compram uma esteira, colocam em casa. Aí todo dia, meia hora, eles vão lá e fazem aquela esteira. E realmente, e daqui a pouco, e aí os médicos descobriram o quê? Que eles se viciam naquilo também. Se torna um vício também. Todo dia tem que estar fazendo aquele exercício. Se não fizer, a pessoa surta. Ela surta. Ela não é mais a mesma. A partir do momento que um hábito que você não consegue realizar, aquilo deixa você surtado, mostra que você tem uma dependência daquilo. Se eu tiver que ficar meia hora sem o celular, isso que eu dependo 99% do celular para me trabalhar. A partir do momento que eu ficar meia hora sem ele, aquilo me dá um constrangimento, ou me dá um nervosismo, alguma coisa que me faça, tem que ter o celular ali, eu tenho que ver alguma notificação, mostra que eu estou viciado no celular. E já tem, inclusive, clínicas que tratam isso aí. Porque é um vício. Né? Estava vendo um documentário, a mulher estava dando, a jovem estava dando graças a Deus que agora ela só coloca um post por dia. Né? Eu não lembro nem a última vez que coloquei. Né? Mas por quê? É que a gente que não é viciado, vou usar essa expressão aqui, né? A gente que não é viciado no celular, você olha o outro viciado no celular e você dá risada. Mas porque você não sabe o tanto que é difícil aquela dependência do celular. Né? Você olha o bêbado ali e mas por que esse sujeito não larga de beber e fica aí andando, caindo aí pelas ruas? Né? E aí você vai e julga ele. Diz assim, mas por que você não larga de beber? Por que você não para de beber? Mas você não sabe o tanto que é difícil para o bêbado parar de beber. Você vê o fumante, né? Meu irmão está ali, ele fumou. E ele, o pastor batizou ele fumando, né, Hermes? Fumando. Olha, você vê, Deus mostrou para ele. Depois de um ano, né? Ele largou, mas passou para a crise de abstinência. A gente chegava perto dele, rapaz, estava mascando marimbondo, né? Que muda o humor. Aí você olha para a pessoa que fuma, mas é tão fácil. Aí você olha para o viciado no celular, você fala, mas é só deixar esse celular aí. Tá, mas você não larga nem para ir no banheiro, nem para comer. Mas você não sabe o tanto que é difícil. O coitadinho é viciado no celular. A coitadinha é viciada no celular. Você tem que ter misericórdia das pessoas. Né? E eu brinco aqui, mas realmente se tornou uma doença. Estou fazendo essa alegoria aqui para vocês verem que a coisa é séria. É séria. Imaginou se nós passássemos o mesmo tanto de tempo com a nossa Bíblia que nós passamos com o nosso celular? Porque assim, será que todo o tempo que nós estamos com ele, será que todo aquele tempo tem coisa realmente importante ali? Ou sempre é um gatinho ali, um bichinho, alguma coisinha assim? Né? Então, na igreja de Colossenses tinha aqueles que pensavam que se eles fizessem alguma coisa, já era o suficiente. Que se eles tivessem boas obras, já era o suficiente. Que se eles se automutilassem, se eles se
sacrificassem, se eles se isolassem dos demais, se eles não casassem, se eles se abstissem das riquezas, se deixassem a herança, deixassem o dinheiro de lado, então sim, eles seriam homens santos, homens de Deus, mulheres de Deus, né? Assim como a freira, o padre, né? Minha mãe estudou em colégio de freira, né? Ainda bem que ela não virou freira, né, Hermes? Ainda bem, né? Então, havia isso ali naqueles dias. E o irmão Branham, na mensagem, os ungidos dos últimos dias, esta mensagem aqui, esta carta para a igreja de Laodiceia, para a era de Laodiceia, que eu vou ler para vocês aqui, ele nos abre os olhos. Ele nos mostra o que é esta era. Aleluia. No parágrafo 59 da mensagem, os ungidos dos últimos dias, pregada pelo profeta William Branham, mensageiro à era de Laodiceia, ele diz assim: notem, mas é o que elas produzem que mostra a diferença por seus frutos. Jesus disse: os conhecereis. Não se colhem uvas de um abrolho, ainda que o abrolho esteja na vide. Isso poderia ser possível, mas o fruto o dirá. Qual é o fruto? A palavra para o fruto da época. Isso é que é o ensinamento deles. O ensinamento de quê? O ensinamento da época. Que oração? A doutrina do homem, doutrina denominacional. Mas a palavra de Deus para a época. Agora, o tempo. Mas você poderia ver que a unção cai sobre o injusto e os falsos mestres. Está vendo? Eles falam ungido. É uma fala ungida. É um ensinamento ungido. Porém, é antibíblico, é anticristo. E faz com que eles façam exatamente o que Deus lhe disse para não fazerem. Mas eles os farão de qualquer maneira. Por quê? Eles não podem evitar. Como pode um abrolho ser qualquer outra coisa a não ser um abrolho? Não importa quanta chuva boa cai sobre ele tem que ser um abrolho. Essa é a razão que Jesus disse. Eles serão tão parecidos que enganariam até mesmo os escolhidos. Ou seja, está por aqui na mensagem. Está por aí. As virgens nessas estão por aí. Não tem virgindade no mundo denominacional. Não tem pureza lá. Está por aí, irmãos. É tempo de você guardar o teu tesouro. Glória a Deus. Essa é a razão que Jesus disse. Eles serão tão parecidos que enganariam até mesmo os escolhidos. Se possível fora, né? O qual está nas raízes. Se fosse possível, diz o irmão Branham, mas não é possível. Um trigo não pode fazer nada a não ser produzir trigo. Ah, mas o fulano me magoou, a fulana me magoou. Mas daqui a pouco você perdoa e você continua e você segue adiante, você ama aquela pessoa. Por quê? Porque você é trigo. Você é trigo, você não pode negar quem você é. Você não consegue mais guardar mágoa. Você já nasceu de novo. Mas que isso? O que mesmo? Foi quando isso aí? Eu nem me lembro mais disso. Aconteceu mesmo? Ah, então tá. Mas está tudo certo agora? Então tá bom. Nem me lembrava mais disso aí. Porque você é trigo. Aleluia. Oh, isso é tudo que ele pode produzir. Notem, lembre-se,
Deus não é o autor da organização. O diabo é o autor da organização. Oh, mas vocês estão muito desorganizados aqui. Podia fazer isso, podia fazer aquilo outro. Vocês não têm nenhum curso de teologia ainda não aí? Não tem nada aí? Mas os cultos de vocês estão muito simples. Os cultos de jovens estão muito simples. A escolinha das crianças está muito simples. Parece que vocês não estão fazendo muita coisa por aí. Tem pouco movimento aí, será? Será? Será que quando Deus olha no seu coração tem pouco movimento aí, irmão Levi? Ou tem uma roda dentro de outra roda aí? Tem um movimento aí? Não tem uma bola de fogo aí? Eu provei isso pela palavra, de trás para frente, e vez após vez, não terei que entrar nisso esta manhã. Nós sabemos que Deus nunca organizou pessoas juntas desse jeito, fez uma organização. Foram centenas de anos até a morte do último discípulo. Antes que chegassem a ter a primeira organização. Eu estava lendo o Avivamento do País de Gales. E os cultos, às vezes, era um dia. Às vezes, quando a gente ouve sobre o avivamento do País de Gales, você pensa assim, durou muitos anos. Né? Por isso que reverberou pelo mundo todo. Não, foi um ano. Foi o suficiente para que chegasse em todo mundo. Às vezes tinha culto, irmãos, que virava. Virava assim à noite, virava o dia. Alguns irmãos vinham para casa, descansavam, vinha outra turma e o culto continuava. Aí alguém estava cantando, daqui a pouco alguém levantava, pregava uns 15 minutos, o outro vinha, cantava de novo, alguém falava em língua, o outro interpretava, o outro profetizava. Por quê? Porque Deus não organizou a igreja. E o pregador dizia, vamos deixar Deus falar. Vamos obedecer a Deus. Glória a Deus. Tem um relato aqui, diz assim, uma jornalista de Londres, que assistiu às reuniões, ficou surpresa, né? Ao ver como os cultos prosseguiam, quase sem liderança, ou seja, do homem. Ou orientação humana. Hinos, leitura da palavra, oração, testemunho dos convertidos e breves exortações por várias pessoas sucediam segundo o Espírito Santo guiava. Irmãos, esses cultos que estamos tendo esse ano, tudo isso, são sementinhas e nós vamos colher os frutos. Eu quero que Deus me reaviva. Eu quero dançar no Espírito Santo aqui. Amém? E eu quero falar em línguas e quero que Deus levante alguém para interpretar. Aleluia. Porque é a mesma fé. O mensageiro quer levar nós lá, irmão, para a mesma fé de Paulo. Aleluia. Os grandes hinos da igreja eram cantados durante 3/4 da reunião. E onde, embora 1.000, 2.000 pessoas estivessem presentes. Quem é que ordenava tudo isso? Deus não estava organizando, mas Ele estava ordenando. E é tão bom quando Deus dá uma ordem e nós obedecemos, né? Aleluia. Se alguém se demorava muito na exortação, começava um hino. Então, Evan Roberts insistia continuamente, obedeçam ao Espírito. E o Espírito mantinha a reunião pacífica e ordeira. Mas tem que ter mais diácono nessa igreja, que está uma bagunça, está isso, está aquilo outro. Eu acho que nós estamos num tempo que nunca teve tão poucos diáconos, né? E Deus tem mantido ordeiros. Deus tem nos mantido ordeiros.
mas eu penso que o amor de Deus está começando a fluir em nós. Não é? Eu penso que nós podemos amar mais, podemos fazer mais, mas já há um fogo em nós que está nos fazendo ouvir a Deus, amar mais o nosso irmão, nos importar mais com a causa de Cristo, com a ordem da igreja. Aleluia. Deus nunca organizou pessoas juntas desse jeito, fez uma organização. Foram centenas de anos após a morte do último discípulo, antes que chegassem a ter a primeira organização. Sempre tem provado ser uma falha. Se não é porque não estamos juntos em amor hoje, metodista, batista, presbiteriano, católico e todas, porque as obras de Deus não estão nos seguindo então? Cada igreja é a mesma coisa. A palavra? Essas coisas que separam o homem, a fraternidade, ou seja, o companheirismo. Nós estamos mais longe de Deus do que jamais estivemos, falando das igrejas. Por que o pastor João, quando ele saiu lá de Goiânia, quando teve aquele movimento, ele se isolou ali por muitos anos e focou na sua igreja local, ensinando e exortando ali? Como diz a Bíblia, há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. O próprio pastor Estevão, ele também não estava querendo sair. Ele queria ficar aqui. Ele falou, mas eu quero ficar com a igreja. E eu penso que o Espírito Santo está querendo ficar aqui conosco. O Pai está querendo ficar com sua família. Aleluia. Glória a Deus. Agora, nos foi dito que todas as coisas passadas aconteceram para exemplo, para nosso ensino, repreensões e admoestações, que todas as coisas passadas do Velho Testamento aconteceram, foram sombra. Não foi o que eu li aqui? Acerca das festas, dos sábados e etc. Da lua nova. Então, o Romano está explicando isso. Para se ver o que se sentia no Novo Testamento em nossos dias. Tal como se você nunca tivesse visto sua mão e olhasse para cima e visse uma sombra na parede. Como minha mão seria na luz, se ela tem 5 dedos aqui numa sombra, quando o negativo e você move suas mãos, sendo o positivo, que o irmão Cláudio pregou ontem, né, irmão Cláudio? Sendo o positivo, e em direção ao negativo. Ela tem que vir a 5 dedos, ou seja, o negativo tem que mostrar, e quando aparecer o positivo, é igual. Aleluia. Falando nisso, né, Deus abençoe o irmão Cláudio pela mensagem de ontem, né? Fomos muito abençoados, né? Eu gostei muito mesmo. Foi uma bênção. Como a Bíblia nos diz que o Velho Testamento sendo uma sombra, o tipo das coisas novas, ou das coisas que estão por vir, não as próprias coisas que são, mas é uma sombra, um tipo das coisas que estão por vir. Vamos voltar atrás e ver se esta coisa já foi em qualquer outra era. Vocês estão dispostos? Glória a Deus. Vou lendo mais alguns parágrafos aqui, né, irmãos? Vamos lendo. Um culto um pouquinho diferente, né? Glória a Deus. No versículo do parágrafo 55 da mensagem, né? Nós nos firmamos hoje com assim diz o Senhor, que o batismo com água nos últimos dias é para ser no nome de Jesus Cristo. Um denominacional, ele vai se batizar, ele nem procura saber como é o batismo, ele quer se batizar, ele quer se unir à igreja. A fé dele é que se ele se unir à igreja, já é o bastante para ele. A experiência dele é com a igreja, com a denominação. Mas a nossa experiência tem que ser com Jesus. E às vezes você fica triste, que você percebe, você tenta ajudar,
E a pessoa passa por cima de todo o conselho e vai simplesmente lá. Ela quer simplesmente ter uma experiência religiosa. Deus nos guarde de vir à igreja somente para ter uma experiência religiosa. Deus nos ajude a vir à igreja para ter uma experiência com Cristo. Aleluia! Nos últimos dias é para ser no nome de Jesus Cristo. E um outro homem se levanta e realiza milagres, um trinitário. Mostre-me a palavra a trindade na Bíblia. Mostra-me onde há 3 deuses. Mostra-me onde há coisas tais como essas. Não está na palavra de Deus. Não há tal coisa como alguém que haja sido uma vez batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, na Bíblia. Usando esses títulos, todas essas coisas, tudo bem, irmãs, tudo bem, apenas tenha logo o seu cabelo curto, tudo bem, vocês não têm que fazer isto, aquilo outro, ou aquilo é absurdo. Algum velho atrasado. Porque o mundo, eles pensam assim, é os maridos, ou é o pastor que obriga, né, as irmãs a não cortar o cabelo. Mas eles não sabem, o mundo denominacional e os críticos, eles não sabem, que quando vocês oram aos pés de Jesus, e as lágrimas descem, vocês precisam dos cabelos para enxugar os pés de Jesus. Eles não sabem disso. É um segredo pessoal teu com Jesus, que quando você está ali se derramando, orando na presença de Jesus, é um segredo. Maria sabia porque estava lá. Mas ninguém nunca fez isso antes. Um crente nascido de novo, ele faz coisas para Jesus que sem precedentes. Eu vi o pastor Estevão falar aqui, eu quero ver crente que nunca deu um glória a Deus, dar glória a Deus. Crente que nunca dançou no Espírito, dançar no Espírito, igual estou acrescentando, né? Crente que nunca falou em línguas, falar em línguas. Crente que nunca orou por ninguém para a pessoa ser curada, orar e aqui a outra pessoa ser curada. Aleluia. Oh, glória a Deus. Se engana, mundo. A minha esposa tem a convicção de fé dela. Não é eu que mando ela não cortar o cabelo. Mas a gente sabe o que aconteceu com Sansão, né? É um sinal de poderio. E pode ver que o primeiro sinal de rebeldia que dá, muitas vezes, quando aquela alma está fraca, é cortar o cabelo. Porque Satanás sabe que ali há uma força ali. Se ele conseguir chegar até o cabelo das irmãs, ele pode chegar até o coração. Porque ele chega primeiro na mente, né? Ele vai arrazoando, né? Corta só as pontinhas, você vê que vai crescer mais. E ele tem argumento, né? Ainda mais se for nessas cabeleireiras do mundo aí, né? Corta só as pontinhas. Se tu pudesse ver o coração daquela alma lá, pura inveja. Lá dentro ela está dizendo, mas que cabelo lindo, como eu queria ter um cabelo desse. Se engana não. Segura o pé. Os filisteus vêm sobre nós, irmãos. Diz o irmão Brana. Os filisteus querem roubar a nossa força. Os filisteus querem roubar o nosso compromisso com Deus. Querem roubar a nossa alegria. E eles vão usar, muitas vezes, pessoas próximas para nos enganar e nos desanimar. Como é que foi com Sansão? Isso que eu estou dizendo aqui é o que o profeta disse, irmãos. O profeta pegou Sansão como tipo da igreja.
É uma igreja enganada pelo mundo. Mas tem mais mensagens, essa é uma delas, né? É que Deus nos ajude a não ser uma igreja enganada pelo mundo, né? Mas olha, veja que o pai de Sansão insistiu com ele, viu? Falou assim, mas por que você não vem cá, não pega uma filha aqui do meu povo, do nosso povo? Por que não pega uma crente aqui, rapaz? Sabe? Ah, pai, mas veja bem, lá no mundo elas usam pintura, aqui na igreja elas não usam pintura. Né? Lá elas usam uma roupa assim, assim, aqui elas não usam. Tá, mas você quer uma esposa, o que você quer? Ou você quer um troféu para sair se vangloriando por aí? Eu, quando eu escolhi uma esposa. Agora, se eu quero uma esposa, tem que ser uma mulher decente, com modéstia, que vai ser uma boa mãe, vai ser submissa ao marido. Né? Agora, se eu quero alguma rainha da beleza, aí eu estou procurando outra pessoa, não estou procurando o que um cristão deveria procurar. Se o rapaz não respeita nem a mãe, como é que vai respeitar a moça, né? Mas vamos seguir aqui, né? Não estou pregando doutrina, estou contando o meu testemunho, né? Né? Acho que a gente pode dividir os testemunhos, né? Porque depois que faz, irmão, depois que acontece, aí já deu. Né? E eu tenho filhos ali pequenos também, né? Eu quero que eles tomem o caminho certo. Não é? Porque depois vê eles chorando por causa de desiludido com o rapaz, né, desiludido com a moça, ali vê o rapaz desiludido com a moça. É muito triste. Pai nenhum gosta de ver. E depois, para chegar a ficar dizendo, eu te avisei, eu te avisei. Eu não quero falar, te avisei nada, eu quero te ajudar antes que essa tragédia aconteça. Né? Ah, eu te avisei. Eu quero saber, te avisei, o quê? Não quero que ele sofra lá, eu quero que, que a moça tome a decisão correta, né? Que ore antes de escolher um rapaz. Né? Talvez o rapaz é o mais feinho, é o mais rejeitado ali. Mas lá no coração dele, rapaz, aquele rapaz lá vai dar um bom pai de família, vai dar um bom marido, vai cuidar dessa moça e vai fazer ela sentir uma princesa. Mas o diabo costuma mostrar o quê? Diz o irmão Brana? É os Elvis lá do mundo, é os ricos lá do mundo. Né? Irmãos, isso é tão sério esse assunto aí, vou te falar, viu? É muito sério. Muito sério mesmo. Né, irmão Michael, né? Somos uma geração de jovens aí, era tantos jovens em Porto Alegre, né, irmão Michael? Irmão Michael, líder dos jovens hoje. E a gente viu tantos jovens que tomaram tantas decisões erradas. Né? Eu já preguei para os jovens aqui esses dias, eu disse, né? Tem que ser bonita aos teus olhos. Tem que ser bonita aos teus olhos. Aí chega, né, chega um parente ou chega alguém e diz assim, mas ele é tão feinho. Que bom que é feinho para ti. Porque para mim é lindo. É linda para mim. Para ti tem que ser feio mesmo. Não é? Tinha alguns irmãos que estavam aqui, né? Então, eu creio que nós temos muito para fazer para Deus, né, irmãos? Mas eu vou encerrar aqui com um parágrafo. E aí vamos aos nossos lares, né? Tudo bem, vocês não têm que fazer isto, aquilo outro. Oh, aquilo é absurdo, algum velho atrasado. Esse irmão tão novo ainda com esses pensamentos atrasados aí, né? É que pode, né? Eu acho que eu era antiquado mesmo, porque desde pequeno, assim, eu pensava em casar, em ter filhos, em ter uma família. Sabe? Eu me lembro, assim, com 10, 12 anos, eu falava assim, eu quero... Isso que eu fui criado sem pai. Não é desculpa. A minha mãe era enferma, a minha avó que ajudou a cuidar de nós com os tios. Não é desculpa. Porque família é um projeto de Deus. Ah, mas então por isso que eu vou aprontar, vou fazer isso, fazer aquilo outro, estragar até outras vidas, estragar a minha. Não, não é desculpa. Ainda mais para um cristão, né? Fico pensando, né? Se eu lá no mundo já tinha esse pensamento, imagina um cristão deve pensar nisso. Mas, diz o irmão Brana, mas a Bíblia disse, e ele prometeu, nos últimos dias,
ele enviaria o espírito de Elias e chamaria as pessoas, os filhos de Deus, de volta à fé original, como foi no princípio da palavra. Essa palavra foi confirmada, e o Filho do Homem nos últimos dias, tal como foi em Sodoma. Aleluia! Ontem, hoje e eternamente, ele prometeu fazê-lo. É a promessa de Deus. É o assim diz o Senhor. Ah, mas alguém diz assim, mas William Branham, o anjo veio e falou, a tua mensagem precursará a segunda vinda. O que diz em Malaquias? Eis que vos enviarei o profeta Elias. Este mensageiro faz parte de uma profecia relacionada à segunda vinda de Cristo. E a vida que ele viveu de tal modo perto de Cristo, que as pessoas o confundiram com Cristo e queriam até mesmo batizar em seu nome, coisa que ele repudiou. Mas eu entendo o porquê disso, o porquê de fazerem, de deixarem um lugar na mesa com a esperança que ele ressuscite para comer ali com eles. Eu entendo isso, por quê? Porque o William Branham foi um homem tão próximo de Deus, se parecia tanto com Deus, que as pessoas o confundiram com Deus. Mas veja bem, Deus falou para Moisés, Moisés, tu serás Deus, Arão teu profeta. Qual era a diferença entre Moisés e Jesus Cristo? Nós pegamos o livro de Hebreus e diz assim, Paulo, que aos anjos deu ordem para que o adorem. Moisés era um Deus em poder, o poder de Deus estava ali. Abra o mar vermelho, toque na rocha, jogue o cajado, põe a tua mão no peito, sai leprosa, põe, ela é curada. Mas não digno de receber adoração. Somente em Jesus Deus é adorado. Em Jesus Deus é adorado. Mas eu entendo por quê. Mas o que diz o profeta aqui? Que nos últimos dias ele enviaria o espírito de Elias e chamaria as pessoas, os filhos de Deus, aqui na era de Laodiceia, de volta à fé original, lá em Éfeso. Irmãos, eu quero esta fé de Éfeso, eu quero esta fé que foi dada a Abraão, eu quero esta fé original. Aleluia. Glória a Deus. Vem, Maquil, venha nos despedir aqui, em oração, orar aqui pelos pedidos de oração. Tem uns avisos também, né? Tem um testemunho aqui também? Tem um testemunho também, irmão Romualdo? Isso. Então venha vindo, baixem a cabeça, irmãos. E vamos agradecer a Deus, né? Pequeno estudo da palavra, né? Senhor Deus, obrigado, Jesus, por estes irmãos, meus irmãos de fé, esses guerreiros, Pai. Estamos batalhando pela mesma fé que uma vez foi dada aos santos. Nós estamos aqui, Jesus, juntos nesta batalha, guerreando, peleando, Pai. Jesus, ajuda-nos, Deus. Aviva-me, Senhor. Aviva-nos, Deus. Nos dá um avivamento à moda antiga, Senhor, pentecostal. Nos ajuda, Senhor, a te louvar com todo o nosso fôlego, a dizermos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Nos ajuda a dizer glória a Deus com toda a força dos nossos pulmões. A dizermos aleluia! Glória a Deus! Jesus, te louvamos, te entronizamos em nossos corações. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Aleluia. Vem, irmão Romualdo. Tem um testemunho. Eu nem sei o que é, eu sei que é bênção. Deus abençoe, irmãos. Eu quero dar esse testemunho para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E dizer que quando a gente anda na presença dele e acredita, coisas boas acontecem com a gente. Tem que crer. Tem que crer e pedir, né? E pedir. Eu pedi oração para os irmãos sobre o emprego. Né? O irmão Paulo, falei. E veio 2. Não foi nenhum só.
Né? Veio o primeiro, aquele do Mercado Livre, mas não pude botar o carro. Eu disse, pô, meu Deus, mas tudo bem, o senhor sabe o que é bom para mim. Aí não fui. Daí fui numa antiga empresa minha falar com o supervisor num dia, no outro dia ele mandou trabalhar. Ele disse, pode vir, nem entrevistou, só vem trabalhar. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu tenho andado nos caminhos dele e ele não tem me deixado sozinho, sabe? Tem cuidado de mim, da minha esposa, tem nos dado muitas bênçãos. Se eu fosse dar todos os testemunhos que têm acontecido com nós nos últimos tempos, demoraria um pouco aqui, irmãos. Mas vai ter, vou falar. Minha esposa também tem muita coisa para agradecer. Né? Coisas boas têm acontecido, eu acho que nós não estamos andando no caminho dele. Né? E aí ele abençoa. Muito obrigado por as orações de quem orou por mim. E obrigado por meus irmãos. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Abençoe. Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora é vontade de começar a chamar os irmãos para testemunhar, né? Mas numa vigília dessa, né, Maquil? Numa vigília aí, vamos fazer isso aí, né, irmãos? Vem cá então, Maico. Glória a Deus. Deus continua abençoando cada irmão. Antes de encerrar, tem alguns anúncios. Dizer que na semana passada ficou combinado do culto de oração, quarta-feira, né, irmão Cláudio? Essa semana, em vez de ser na sexta, será na quarta-feira, mesmo horário, né, às 7 horas começa a meditação, né? E no sábado é casamento, irmão Cláudio, né? Aí quer falar alguma coisa? 4 horas o casamento? E no domingo, irmãos, vamos ter um culto de evangelismo. Aqui, no domingo, mesmo horário, será um culto de evangelismo. Vai ter bastante visitante aqui. E você pode trazer o seu visitante também. Vai ser um culto voltado para o evangelismo. Então, se esforce, orem durante a semana, né? Traga um visitante, traga aquele vizinho, né? O ID é para todos nós. O verdadeiro evangelista é você, que vai ali no seu vizinho, que vai no seu trabalho, né? Existe o evangelismo lá de Efésio, aquele que é enviado por alguém, mas você é um verdadeiro evangelista, né? Que vai ali, através da sua vida, através do seu ID, através do Vem e Vê, né? Convide alguém para estar aqui, né? Então, os anúncios, né? Sábado vai ter o casamento e no domingo culto de evangelismo. E na quarta-feira culto de oração, né? Então vamos nos colocar de pé. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por este culto, Pai. Um culto de ensinamento, Pai. Pai, onde o Senhor falou conosco, onde o Senhor nos mostrou muitas coisas, Pai. Onde o Senhor nos esclareceu muitas coisas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este culto. Muito obrigado, Pai, pelo culto de ontem. Pai, muito obrigado pelo dia de ontem ali com as crianças, Pai. Tivemos um final de semana maravilhoso, Pai. Pai, te pedimos também, Pai, oração pelo nosso pastor que está ali. Pai, guarde no retorno para cá, Senhor. Pai, direciona, Pai. Vai na frente, Pai, te livrando, Pai. Cuidando, Pai, do pastor e sua família ali. Também, Pai, peço que o Senhor cuide de cada irmão no retorno para os seus lares, Pai. Que possam levar, Pai, a atmosfera do céu para o seu lar. Pai, também aqueles irmãos que não pôde estar aqui hoje, não veio, Senhor, que o Senhor possa, Pai, reacender a chama, Pai, e aquele que estava com desejo de estar aqui, Senhor, que ele possam ter esta mesma porção que nós tivemos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a cada um, abençoe aquele irmão que está do outro lado da internet, Pai, escutando ali, adorando do outro lado, glorificando, Pai. Abençoe a cada um. Te pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Então, aperte a mão do seu irmão. Aleluia. Glória a Deus.